Sejam todos bem-vindos. Me chamo Aline Pelayo. Estou aqui com Albertina Kramer, da Casa de Pedro. E ela veio hoje contar para nós aqui sobre um projeto novo que vem surgindo por aí. E seja muito bem-vinda, Albertina. Obrigada, Aline. Então conta para nós, né, um pouquinho sobre a Casa de Pedro. O que é o Ministério Casa de Pedro? O Ministério Casa de Pedro, ele é um ministério interdenominacional. Foi fundado pelo meu marido e por mim, né, para servir o corpo de Cristo, né, assim, independente de denominação. E esse serviço é com ênfase na cura e profecia. Sim. É Ministério de Cura e Profecia. Eu estou fazendo essa escola de cura, né, e depois o meu marido vai fazer uma escola sobre profecias. E, certo. Então, essa é a essência da Casa de Pedro, essa é a ênfase, né, cura e profecia. E é cura física, só cura física, cura espiritual, como que é? Não, na verdade, nosso foco é cura física, porque nós é um ministério evangelístico também, né? Mas também curas emocionais ou espirituais, como a gente queira chamar, bastante, porque nós também temos atendimentos da própria Casa de Pedro, do Ministério Casa de Pedro, né? Nós temos uma equipe com alguns aqui em Gravataí, Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Temos alguns também do Rio de Janeiro, de Volta Redonda, temos pessoas de Brasília, temos em Cacoal, uma equipe grande. Nós nós juntamos, né, no Zoom, num culto Zoom, nos sábados, e fizemos então um culto via Zoom, onde nós ministramos cura física, emocional, mais física, né? Ali enquanto as pessoas estão todas juntas, e depois direcionamos em equipes, onde fizemos um atendimento individual, e aí é onde acontece de ter mais curas emocionais, ou digamos espirituais, porque nós acreditamos, né, a experiência mostra e a medicina também afirma isso, que 80% das enfermidades físicas tem a sua raiz psicossomático, né? Então nós tratamos também com as raízes. E é interessante que o Ministério, então, ele, através do Zoom, ele chega até um grupo de pessoas, né, dá um início ali dos atendimentos com um grupo de pessoas, e isso, depois de passada uma palavra, é feito o atendimento individualizado. Isso, depois nós ministramos a cura, né? As ferramentas que nós usamos são todas que o próprio Espírito Santo dá. É um ministério que é focado na direção do Espírito Santo, não que às vezes a gente não faça alguma coisa, né, digamos uma coisinha ou outra pela nossa mente, assim, ou um conhecimento, mas o que nós procuramos são juntar os dons, né? Não é juntar os dons, como é que eu vou dizer? Um dom, ele completa o outro, né? Então, sim, nas curas, a palavra de conhecimento é um dom do Espírito que alavanca, ou que ajuda, por exemplo, nos ajuda a fazer um diagnóstico, o que a psicologia usa outras ferramentas, né? Ferramentas da psicologia para formar primeiro um diagnóstico. Nós formamos esse diagnóstico para poder ministrar com a pessoa através da palavra de conhecimento, e depois usando a palavra de sabedoria ou profecia na ministração da cura. E quando é que tu entendeu o chamado de cura na tua vida, assim? Onde que começou? Olha, ele começou sem eu entender que estava começando, né? Deus estava me preparando, sem eu saber, como é com muita gente, acho que acontece a mesma coisa, né? Na verdade, desde que a gente nasce, Deus está nos preparando para aquilo que Ele deseja, né? Só que eu fui ter um chamado para a ministração da palavra entre 89 e 90. Me foi dito que eu ia ter um ministério com a ministração da palavra e que eu iria palavra com poder. Eu pensei que era uma palavra só poderosa, né? Um pouco logo em seguida, assim, dentro dessa profecia,
foi mencionado uma mulher de Deus muito poderosa, né, poderosa em Deus, a Valnice Milhomes. Até o que me apavorou bastante na época, que quando a Valnice esteve em Porto Alegre, eu vi, né, eu experimentei nela, vi muito poder de Deus na pregação da palavra e a voz dela também. E eu pensei, meu Deus, eu nunca vou ser igual essa mulher, como é que eu vou ter um ministério poderoso assim? Mais tarde eu entendi que o poder era em ministrações de cura, né? Mas o que eu digo que Deus estava me preparando, né? Porque em 1983 eu fui morar nos Estados Unidos. Aí eu vim morar em Nova York. Essa foi tua primeira experiência fora do Brasil? Isso, fui morar nos Estados Unidos e lá eu morava em Nyack, é uma vila, né? Vila lá tem outro significado, era um dos lugares mais caros e eu trabalhava como babá, restaurante, como todo estrangeiro, trabalhava numa pizzaria, num restaurante, fazia faxina, fazia de tudo um pouco, né, para juntando dólares. E esse lugar era um vilarejo dos mais caros, né, perto da cidade de Nova York. E lá veio um pessoal da Vineyard, né? Porque aqui no Brasil o pessoal conhece a Vineyard como um ministério de louvor, mas na verdade ela não é ela é um movement. Vineyard Movement é um movimento. E começou com a vida do John Wimber, né, que é o fundador, que começou com curas. É um ministério com foco na cura, né? O foco da Vineyard era mais a cura espiritual no começo, quando eu conheci, mas na verdade o John Wimber é o pai espiritual do muito conhecido aqui no Brasil, que é o Randy Clark. Né? Esse John Wimber vem a ser o pai espiritual dele. E eu fui então a conhecer a Vineyard numa reunião assim, num chá à tarde. E a Vineyard então estava começando, né? O John Wimber tinha recebido as curas, tinha começado a fluir na vida dele, né? E ele começou então fundou esse movimento, né? E aí veio uma equipe nesse chá da tarde onde eu estava, um chá de mulheres. E aí eu fui, já aquilo logo me despertou. Sim. Foi assim um bate-bum. A Vineyard era um movimento diferente da igreja onde eu estava congregando lá na época, né? Que era uma Simpson Church, que é também uma igreja missionária, e aqui no Brasil eles têm igrejas que esqueci o nome agora, mas eu nem fui com uma conexão aqui do Brasil, foi a conexão de Deus mesmo, que eu fui parar na Simpson Church em Nyack. E aí a Vineyard então fundou a primeira igreja deles em Nova York, que era... Eu ia de carro, eu lembro que eu ia quase 1 hora de carro, mas eu ia, porque aquilo assim me atraiu, né? Sim. A igreja que o John Wimber... Não, é interessante que desde o início tu já começou a fazer parte de um local fisicamente lá, onde essas coisas estavam acontecendo com muita efervescência, assim, estava sendo muito forte o movimento lá. Exatamente. E tu estava ali junto. Isso, era um começo lá também para a igreja nos Estados Unidos, né? O John Wimber é um carismático, ele foi um precursor da movimento de cura, né? E eu então aprendia sobre o reino de Deus, sobre como é que eu vou dizer assim, a vinda, né? A manifestação do reino de Deus na terra, que é algo que o John Wimber pregou bastante. Eu aprendia tudo isso. Eu era, digamos assim, uma nova convertida, né? Tinha me convertido aqui no Brasil há uns 2 anos atrás, eu me converti 80 para 81. Eu me converti bem antes, já com 9 anos na igreja católica, eu tive meu primeiro encontro com Jesus, assim. Quando eu aprendi a fazer a primeira comunhão e pude aprender o Pai Nosso inteiro e o Creio em Deus Pai. Ali eu tive meu primeiro encontro assim com o Espírito Santo, eu creio. Aí quando eu tinha 14 anos eu fui parar numa igreja evangélica luterana, onde eu me interessei, achei que era melhor ser luterana. Achei que Jesus estava mais próximo. E aí com 20 eu conheci assim, li os evangelhos, né, nessa época, e tive uma entrega daí total assim da minha vida. Eu fui para a comunidade onde congrega o conhecido Asaf Borba, que todo mundo diz a igreja do Asaf.
pode Sim. ser dele também. É dele também, né? Mas enfim, fui para lá, fui batizada nas águas, com essa idade, assim, né? Quando eu tinha 20 anos aí, levei a vida a sério com Jesus, e aí com 22 eu fui morar nos Estados Unidos, e logo em seguida passei a congregar na Vineyard, porque aquela chama, quando eu vi eles falando em curas e, na verdade, curando as pessoas, aquilo me atraiu, apesar assim que eu não estava doente de nada, né? Quer dizer, tinha muita doença na alma que eu não sabia, né? E eles já atuavam através de palavra de conhecimento, que é o forte do ministério do John Wimber, né? E é o forte do ministério do Randy Clark, porque o John passou para ele, né? Por Randy Clark. E aí depois eu recebi também, né, assim, quando eu comecei a ministrar cura, eu já sabia da importância, e aí tomei, e também quando é que eu comecei a entender a cura, daí eu entendi, né? Então, o chamado foi esse chamado que eu falei, né, que me disseram que eu ia ter um ministério de poder, foi através de uma profeta da minha congregação mesmo. E aí depois esse chamado se repetiu numa conferência que eu estava visitando em Virgínia, nos Estados Unidos, né? Mais tarde, acho que em 89, 90, eu fui umas conferências lá, ligada assim ao Watchmani, no estado de Virgínia. E lá um americano falou as mesmas coisas que essa irmã tinha falado na minha igreja, exatamente igual. Confirmou a profecia que tu havia recebido antes. Ele tinha recebido a profecia e perguntou para Deus como é que ele ia me entregar. Tinha um grupinho de brasileiros, aliás, eu não fui com esse grupinho, o grupinho era de Minas, e eles todos estavam usando fone. Ele percebeu que eu não usava fone, que eu entendia o inglês, né? E aí ele pediu um sinal para Deus, se era para me entregar. Não vou contar os detalhes. Deus cumpriu esse sinal para ele e ele me entregou a mesma profecia, né? De novo, incluindo que ia ter algo muito especial, diferente, junto com a pregação da palavra. E aí o que aconteceu foi que em 90 aí, isso foi em 90, por aí 90. Aí os anos passaram, né? Nada assim aconteceu exatamente Então tu congregou com eles lá na Vineyard por algum tempo, né? E deve ter presenciado, deve ter tido muitas experiências, né, com eles lá relacionadas a a manifestação desse dom de poder de cura, né? Isso, deve exatamente. ter visto muitos testemunhos lá sobre isso, né? E acontecer das coisas, e aquilo ali eu acredito que foi acendendo essa chama dentro de ti, né? Foi exatamente, Assim, um detalhe, eu vim embora para o Brasil, fiquei aqui um tempo, né? E daí nada acontecia. 10 anos não aconteceu nada, nem no sentido nem outro. Tu teve um tempo de 10 anos de silêncio aqui. Eu já não tinha assim nenhum cargo, digamos, na igreja, né? Ou um chamado. Eu vivia a minha vida, né? Vivendo o melhor que eu podia para agradar a Deus, claro, sempre servindo as pessoas, né, servindo as pessoas tanto na igreja quanto fora, mas eu não tinha assim um ministério. Um ministério, como alguns envolvidos no louvor, oficialmente, né, digamos. Sim. Aí passou, eu tive uma conversa com o nosso pai espiritual que fundou a comunidade, né, Moisés, pastor Moisés. E ele confirmou esse chamado, que eu até achei que, isso aí, sei lá, pode ter sido tudo coincidência, mas aí nessa conversa ele me confirmou, né? E aí isso, aliás, não passou 10 anos, quando ele confirmou foi em 94. O que aconteceu? Entre 94 e 95 eu conheci meu marido, que veio alemão, nascido na Alemanha, né? Sim. Ele veio no Brasil. Nós nos conhecemos e 6 meses depois nós casamos. Ele veio aqui para o casamento, né? E eu fui morar na Alemanha. O Arne também cristão, o esposo dela se chama Arne, né? Também cristão e também já atuava em algum ministério já de cura?
ou não? Veio ele fazia parte do Gideões Internacionais. É um ministério que eles distribuem Novos Testamentos, uns pequenininhos, né, nas escolas, uns maiores e hotéis. E aí uma vez por ano eles fazem uma blitz num país de terceiro mundo. Ele era de primeiro mundo, né? Sim. Alemanha e alguns americanos. E ele veio e eu fui ajudar nessa blitz para traduzir do inglês para o português, né? O Arne falava alemão e inglês e aí eu comecei a traduzir também, né, para ele nesses dias e assim nós nos conhecemos. Sim. Então, como é que começou o ministério de vocês de cura? Agora, vamos chegar lá. Aí eu cheguei e fui morar na Alemanha. Eu pensei, bom, esse chamado que Deus tem para mim, não falava alemão, não tinha que aprender a língua. Daí eu sabia que nós precisávamos ficar morando na Alemanha um bom tempo, né, por algumas situações. Eu pensei, o que eu vou fazer, né? Não sei, entreguei na mão do Senhor. E aí passaram-se então, desde o chamado inicial até o ano de 2000, 10 anos. Onde eu pensei, bom, como, não sei, eu sei que o casamento foi tudo muito confirmado, né? Mas eu pensei, certo lá um dia, e aí eu vim passear no Brasil, no ano de 2000, um terceiro profeta me chama e me entrega a mesma palavra, só que com alguns detalhes a mais. Sim. Né? Nessa terceira profecia. Esse profeta, ligado aqui às Assembleias de Deus, um profeta muito corajoso, me olhou e disse, vou profetizar em nome de Jesus, e começou a falar as mesmas coisas com alguns complementos. E aí eu conversei com ele um pouquinho, né? Disse, crê, irmã, se não crê não vai acontecer. Aí eu disse, vai, irmão, até quero crer, mas eu moro na Alemanha, eu não tenho, né, não como nunca tive, eu não tenho nenhum cargo, assim, né? Dele assim, não, porque ele tinha previsto um ministério internacional, como sempre foi do início. E incrível que essas pessoas não sabiam que eu falava inglês, que eu tinha morado nos Estados Unidos antes, né? E esse aí também não sabia que nessa altura eu falava inglês e alemão, porque eu tinha aprendido alemão lá. E ele falou de novo em Ministério Internacional, ele achando que Deus, como eu estava aqui, achou que Deus ia me tirar daqui para lá. E eu disse, não, eu já estou lá, eu moro na Europa já, né? Aí, enfim, aí quando ele falou isso, aí me deu uma sacudida de buscar viver isso lá na Alemanha. Eu não sabia como. Mas o que eu entendi era que as ruas estavam chamando, né? Porque não estava sendo pregado o evangelho na Alemanha. O que eu escutava, alemão não se converte. Ah, não, aqui é muito difícil, não dá. E eu comecei a buscar o Senhor sobre isso, e o Senhor falou para começar a ir para a rua, né? E nós então, junto com esse ir para a rua, a Vineyard era a congregação que daí nós congregávamos também em Munique, né? É a única na Alemanha e era em Munique. E nós passamos a congregar lá. E aí a Vineyard como é que eu vou explicar para vocês? A Vineyard, Munique, ela tem um rio que passa no meio. Então tudo lá eles falam a esquerda do Isa e a direita do Isa, né? Nós estávamos à esquerda do Isa, que é um rio, e a Vineyard à direita, na parte oeste. E o pastor tinha a visão de fundar uma Vineyard do nosso lado lá, que é um bairro com mais estrangeiros, né? O lado oeste é onde moram assim, mais estrangeiros, brasileiros muito poucos, mas muitos muçulmanos, africanos, mais africanos na verdade. Não, aliás, mais muçulmanos que africanos, mas vários países da África, né? Pessoas morando lá. E ele queria fundar uma vineyard que alcançasse esses estrangeiros, né? E nada melhor que o Arne como a brasileira, Albertina. Sim. Para alcançar os estrangeiros e os alemães, que ele também é alemão, né? E nós tínhamos um grupo na nossa casa, um grupo, né? Aí passou esse grupo a ser o grupo de preparar essa fundação da igreja. Aí, com isso, o Senhor falou comigo, né? Que as casas, é um versículo do Velho Testamento, que eu não tenho endereço aqui agora, mas é uma reclamação de Deus, que ele falou assim, vocês formam as casas de vocês, são bonitas por dentro, por fora,
mas a minha casa está desprezada. Vão ao monte buscar pedras para minha casa e vão ornar minha casa. Daí eu pensei, eu nunca fui desse negócio de igreja, assim, de arrumar igreja. A Vineyard é um movimento parecido com a comunidade, eles não têm foco em prédio, o foco é comunidade também, né? É movement, quer dizer, é um movimento. Então a Vineyard é aberta para trabalhar com várias congregações e tal. E eu entendi então que essas pedras que o Senhor queria, né, que nós fôssemos buscar, eram as pessoas. Porque o Novo Testamento fala de pedras vivas, né? Sim. Fala de pedras, né? O apóstolo Paulo usa, né, a linguagem da igreja como um templo e as pedras somos nós. Daí eu entendi essas pedras que o Senhor quer, falei pro pessoal, né? Que a gente busque são as pessoas. São as pessoas. Para trazer para dentro do reino. Aí não consegui animar os alemães para fazer isso comigo, né? Eu animei um casal de brasileiros. Uma moça da Mineira. Mineiro é aquecido, né? Para missão e é um povo assim que, sei lá, eu não sei explicar, mas é um povo assim, já são evangelísticos por natureza, né? Sei que essa mineira disse, não, vamos atrás dessas pedras. E o rapaz, o Gênesis, o nome dele, acho que é de um carioca. Eu sei que juntamos nós três e começamos a sair para a rua. Aí depois que nós fomos, aí o evangelismo se desenvolveu e os alemães começaram a vir, os alemães do nosso grupo começamos a vir, né? Então, tínhamos formado um grupo grande, assim, tínhamos com várias estratégias. Não vou contar tudo que a gente fez aqui, Sim. porque senão ia todo o tempo, né, da entrevista. Mas dava muita conversa, bastante discussão, né? Eu tinha, assim, lido bastante, antes até de casar, o Velho Testamento. Então, foi muito bom, porque as conversas aí, assim, de quem é o pai Abraão, né? Que é um assunto, para o brasileiro não é interessante, mas lá eu conversava com muçulmanos e com judeus. Sim. E com africanos, e para esses povos, assim, mais antigos, né? O assunto do Velho Testamento, de quem é o pai Abraão, porque o Isaac, né? Tem o Isaac e tem o Ismael, então sobre esses dois povos, essas coisas, se discutia bastante. Bastante conversa, bastante distribuíamos livros e bíblias em várias... Um movimento bem evangelístico, transcultural, né? Transcultural. Porque envolvia, então, várias nacionalidades ali. E ali começou a também ser desenvolvido esses atendimentos de cura. Não, até não foi ali. O que aconteceu foi o seguinte, a gente aí distribuía bíblias em várias línguas, né, que tem a missão evangélica lá que tinha. Aí eu conhecia povos, o pessoal da África, cada um tinha uma língua lá e tudo, mas aí foi me frustrando aquilo, porque ninguém se convertia. Né? Não trazia nenhuma pedra. As pedras vinham, mas voltavam. As pedras ficavam rolando, mas eu falei, puxa, o pastor, né, nós orando para começar a igreja aqui do lado e não tinha uma pedrinha para começar. Ganho, né, assim, trazido do monte. Aí eu comecei a orar e foi aí que eu entendi, o Espírito Santo me falou, eu consigo ganhar os alemães. Né? Era para convidar estrangeiros também, mas eu sentia no meu coração um amor assim muito forte para ganhar os alemães, né? Para trazer as pedras. Então, com essa experiência que tu teve lá de não conseguir reunir as pedras, né? Nenhuma. As pedras pro Senhor, tava te deixando então frustrada. Muito frustrada. E o que tu fez diante dessa frustração? A última assim, gota d'água, como diz, né, nessa frustração, foi que, vamos fazer um teatro e tudo. Aí sobrou para mim me vestir de palhaça. Aí, a gente ia fazer de tarde lá uma ação, era o PEP, quem conhece Munique, conhece o PEP, que é o shopping mais conhecido, né? E eu trabalhava bastante tempo no PEP. Fazendo um café conhecido lá, era bem conhecido. Aí eu me vesti de palhaça, em casa, claro, né, maquiagem, tudo certinho. Peguei a roupa, tudo de um amigo nosso,
Era uma estratégia de evangelismo. Exatamente, outra, né? Aham. Tem muitas coisas que a gente tinha feito, orado, jejuado e mais as estratégias. Aí eu ia a pé da minha casa até o shopping, fui lá, me vesti de palhaço e fui até o local. Tô indo assim, eu disse, oi, oi, eu pensei, todo mundo gosta de cumprimentar palhaço, porque já me cumprimentavam na rua lá, né? Só que uma disse, boa tarde, senhora Kramer. E eu, porque lá eles chamam a gente assim, né? Frau, senhora. Eu não acredito. Te reconheceram. Não adiantou. Aí que eu notei que todo mundo via que era eu. Eu disse, eu não conseguia me disfarçar. Eu digo, não, é só o que me faltava, Espírito Santo, me fazer de palhaça pelo teu reino. De mais nada eu me faço. E o apóstolo Paulo diz, me fiz de tudo para ganhar alguns. Não é nem todos, né? Ganhar alguns. A gente queria ganhar só alguns. Então, dessa frustração, eu fui meio assim que parando, murchando. Aí o Espírito Santo me disse, eu consigo? Consigo ganhar os alemães. Lembrei da palavra que tinha poder, eu digo, poder do Espírito Santo. Precisa o Espírito Santo, não é poder na palavra, que eu nem falar a gente conseguia muito. O povo não dava abertura. Mas quem convence é o Espírito Santo, né? Sim, pela palavra também, mas tem os sinais, tem as obras de poder que mexem, né? Eu pensava, a gente não está conseguindo chegar no coração, não está conseguindo trazer a mensagem pela palavra, né? Ou distribuindo bíblias e panfletos e tudo mais. E aí eu comecei a orar sobre isso, né? E uma das últimas coisas que já estava no nosso planejamento era passar um filme sobre Jesus. É aquele filme do Campos para Cristo, né? E nessa propaganda ali que estávamos fazendo, colocando uns cartazinhos no bairro, eu estava ali colando os cartazes e passou um homem e perguntou para mim, isso vai ser um teatro ou vai ser uma peça de teatro ou um filme? Eu disse, é um filme. Ele assim, Jesus, eu digo, vai ser bom, o senhor não vem? Não quer vir? Ele disse, não posso, eu estou tocando ali na festa do povo e tal, e estava assim com um instrumento grande, tem um detalhe do instrumento. E eu lembrei, Espírito Santo, tocar as pessoas, e eu lembrei, posso orar então pelo senhor? Porque ele falou assim, na verdade eu estava precisando de alguma coisa assim. Eu tenho um problema de álcool na minha vida. Eu disse, eu posso orar pelo senhor? E ele pensou, claro, né, que eu ia orar em casa de joelhos, como as pessoas geralmente pensam quando falam em orar. Sim. Ele disse, pode. E eu estava com o boné na cabeça, coloquei a mão no ombro do homem, ele era muito alto. E alemão. Alemão, é. E eu não vi ele assim, o rosto, né, só vi a aba do meu boné. Coloquei a mão no ombro dele e comecei a orar, o Espírito Santo tocou nele. Ele começou a tremer, eu só vi pelo instrumento, que era a forma assim para mim, né, parecido com violão, mas muito alto, grande. Ele estava segurando assim e começou a tremer instrumento e tudo. Logo ele pediu desculpa por ter tido aquela reação e saiu. E eu pensei, puxa, isso é o poder do Espírito Santo. Sim, mas uma manifestação. A Bíblia, eu entendo isso, né, que o apóstolo Paulo classifica como uma manifestação de poder. Esses fenômenos, né, de pessoas caírem, tremerem. Só que o homem foi embora e eu pensei, será que deu efeito? Não, a pedra foi embora. A pedra foi embora. Escorregou da minha mão. Não dei endereço da igreja, nem de nada, mas enfim, eu vim, para mim foi um detalhe muito importante, né, nessa mudança que tu perguntaste, né, quando começou as curas. Eu vim para o Brasil, já estava planejado umas férias para cá e deixar os detalhes para lá, o que o Espírito Santo fez. Ele engenhou umas situações e quando eu voltei, cheguei em casa, né, em Munique, o homem estava na igreja. A pedra voltou. A pedra, apareceu a pedra. No culto, na Vineyard, isso que era lá no outro lado do Isa, né? O homem, aí eu escutei a história, uma mulher orou por esse homem foi tocado, eu disse, não é pedra, eu digo, peraí. A mulher sou eu. É o meu homem, a mulher sou eu, é a minha pedra. Aí eu fiquei esperando uma oportunidade de falar, aquele homem, né? Ele foi no banheiro, eu fiquei por perto, e disse, o senhor sabe de uma mulher que orou pelo senhor? Sim, me tocou muito. Teve uma conversa importante.
O Wolfgang, que é um rapaz da Vineyard, nosso grupo lá, da busca do Espírito Santo, ele foi instruído pelo Espírito Santo. Eu nem ia contar esse detalhe, mas isso é muito importante. Para engrandecer o Espírito Santo, porque ele realmente consegue alcançar tudo e qualquer coração. É ele, né? que faz, né? Ele é o evangelista, ele é o tudo, né? Aí o Espírito Santo instruiu ele a entrar num restaurante chamado Bela Itália, no lado oeste de Munique. E o Wolfgang estava assim, né? Estava assim obedecendo tudo que achávamos que era o Espírito Santo. Até o que não era ele, a gente tentava obedecer. Aí o Wolfgang entrou e esse homem estava conversando com outro alemão, dizendo: no cristianismo tem algo diferente. Aí o outro alemão dizia para ele: não, o cristianismo já passou. Porque o cristianismo termina com ismo. E olha quantos ismos tem. Eu até não sei, gente, o que é que o ismo significa. Quem tem mais deve saber. E aí ele falou: o cristianismo é uma cultura de moral familiar e criança e não sei, isso já passou. O mundo está aberto para outras coisas agora. O cristianismo já era. Aí esse dizia para ele, né? Se é ismo eu não sei, mas que algo vivo me tocou. Aí ele disse: não, é a tua mente. Ele se referiu assim a mim. Não era uma pessoa muito convincente, né? Como demonstrando que não era algo que eu tinha falado e convenceu ele. Ele disse: porque foi aqui, mexeu com todo o meu corpo, comigo, é um poder. Sim. E aí o Wolfgang entrou na conversa e disse: esse poder chama-se Jesus. E vem pelo Espírito Santo, é o nome de Jesus, e falou. Enfim, o Wolfgang conseguiu convidar essa pedra também para a igreja. Aí eu cheguei, escutei a história, ninguém pensou que tinha sido eu, né? A pessoa, mas enfim, isso me tocou profundamente. Aí eu fiquei até meio viciada, onde eu podia. Nós distribuímos umas bibliazinhas assim, que é dos Gideões Internacionais, que elas são macias, são muito boas. E eu, assim, fazia propaganda da bibliazinha, as pessoas rejeitavam, não queriam. Aí eu ofereci para umas jovenzinhas assim, a Bíblia, né, depois dessa experiência, e elas: não, obrigada, não quero, não leio Bíblia. Eu: tá, então eu posso orar por ti? Falei para a menina. Ela: pode, né? De novo, pensando que orar, eu botei a mão no ombrinho dela e orei. O Espírito Santo, pum, na hora tocou. E ela ficou nervosa e disse para a amiga dela: a minha jaqueta não está pulando? Olha só. Aí a amiga dela falou: não, porque ela assim, porque tem algo pulando dentro de mim, eu estou pulando por dentro. Aí eu, de novo, né? Isso aí é Jesus, é o poder do Espírito Santo. Ela: que interessante isso, né? Digo, isso é uma pessoa, Espírito Santo, né? Aí eu falei: fala sobre Jesus e isso aqui nessa... eu quero. Pegava, assim, né? Aí eu fiquei um tempo nessa experiência, né? E aí o Senhor, né, na Bíblia me falou que Ele é o Deus Emanuel. Porque eu sempre gostei muito de estudar os nomes, né? Jeová Rafá, aquele que nos cura. E aí foi uma coisa lógica para mim. Emanuel, onde tem a manifestação de Deus, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco, né? Tem cura. Falei: realmente. Aí me caiu a ficha. Isso já em 90, lá por 90 e poucos, né? Aqui, 90 e poucos. 2003, exatamente esse ano. Foi assim um ano de chave, né, para mim nisso. Aí nós começamos a buscar. Enfim, a gente notou que precisava um espaço, e aí o trabalho assim estava crescendo, a busca das pedras. Eu contei essa experiência, todo mundo estava mais animado. A gente ia buscar o Espírito Santo, deixar ele fazer o trabalho, né? Sim. E a gente procurar um jeito de não atrapalhar ele e ajudar. Aí chegamos, eu fiz um jejum, uma busca intensa de 40 dias. E nessa jejum de 40 dias nasceu a Casa de Pedro, nessa época. Porque foi uma estratégia que Deus deu, a gente fazia para fazer tipo um consultório médico, né? As pessoas vinham, o doutor era Jesus, e assim, enfim. Era a estratégia. Depois a Vineyard ia montar a igreja, a gente ia, através de palavra de conhecimento, assim como o John Wimber fazia, né? A gente ia fazer também.
mas para atrair assim ia convidar para o consultório, né? Para tipo essa espécie de consultório médico. Aí nessa época, né, o meu marido ficou sabendo do Ministério Healing Rooms, que é traduzido em português salas de cura. Uhum. E pela visão que eu tinha recebido de Deus, ela foi vindo assim aos poucos, não foi um dia eu entendi isso. Cada vez eu recebia algo, e aí nós montamos essa visão, né, uma alemã que escreveu em bom alemão no papel, porque eles falaram para mim, para te alcançar os alemães, tu precisa mostrar algo organizado, com estrutura. Então estruturamos a visão para mim passar para o grupo, né? E o meu marido falou, mas o Senhor colocou na mão dele, né, o entendimento que as salas de cura tinham a mesma visão, com algumas diferenças, assim, poucas diferenças. Aí nós então entramos no Ministério Salas de Cura, né? E abrimos em Munique. Fizemos aí o treinamento que nos foi dado pelo Healing Rooms, dado pelo Kel Pierce, fizemos o treinamento e abrimos então no começo de 2006 oficialmente as Salas de Cura em Munique. Então aí foi uma experiência que vocês tiveram focada na cura. Na cura. Isso, porque aí nós entendemos que era como o Espírito Santo queria tocar. E claro, nós oferecíamos, né, colocávamos no jornalzinho do bairro, né, orações, né, assim e tal. As pessoas vinham por outros motivos também, não só buscando oração pela cura, mas por outras situações na vida, né. E assim, através daquilo que Deus operava, começamos realmente as pedrinhas a aparecerem, né. O pastor da Vineyard testemunhou que ele fez um encontro assim para o batismo nas águas e todas as pessoas tinham passado pelo ministério, sido tocadas, tido ido lá, né, nas salas de cura, orávamos na rua também, né? O próprio Jesus, né, a palavra de Deus mostra, né, que Jesus ele começou a se apresentar diante das pessoas, diante do povo, através de curas, né? Ou seja, ele se apresentava ali, ele fazia as curas e as pessoas criam que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, né? Exatamente. E a partir daí... Eram tocadas interiormente. Né? Exatamente. Então ali o poder do Senhor, o poder de Deus se manifestava naquele momento e através daquele ato de cura ali, daquele milagre, né? Daquele poder manifesto ali, as pessoas passavam a crer. Exatamente. Né? Então era o início. A gente viu o que, né? Que o alemão, super intelectualizado, né? O cristianismo lá tem, sei lá quantos anos de história, né? De igreja evangélica. Teve o escândalo da guerra, né? O fracasso, né? Não do nome de Jesus, né? Mas da igreja, como teve falhas, né? Em se alertar de quem o Hitler era, se alertaram muito tarde, né? Então o povo ficou com aquela mágoa, tipo assim, a igreja não nos alertou, a igreja não... Porque a igreja caiu, né? O Hitler falava que ele era o terceiro reino, né? Que ele era o enviado de Deus. E a igreja evangélica, no geral, não vou dizer que todos, né? Teve o Bonhoeffer que não, e alguns, mas chegaram a acreditar na conversa do Hitler também, então o povo carrega contra a igreja uma amargura, uma tristeza, né? Isso associou a ele. Associou a ele, o povo alemão, né? Então, eu entendi isso, depois de morar lá, eu vi o conflito das pessoas, né? Sim. E eu tinha, assim, muita misericórdia. Talvez esse é o motivo de uma fortaleza, né? Uma barreira para entrar. Exatamente, um afastamento, para entrar né? com a palavra de Deus ali por causa, talvez aí a causa, né? Sentirem traídos, né? Sentiram assim. Mas enfim. Então, aí iniciaram, né, o ministério lá com a casa de cura, com as salas de cura. Tiveram uma experiência de quanto tempo? Nas salas de cura? Lá na Alemanha, até nós virmos embora para o Brasil, nós dirigimos essa sala por 3 anos. Aí nesse tempo nós fomos para os Estados Unidos também, né? Tivemos a conferência internacional lá do Ministério Salas de Cura.
E o Bill Johnson, e o Randy Clark são amigos íntimos, né, do Kel Pierce, que é o fundador da Sala de Cura. Então, eles que ministraram nessas conferências, né, a experiência que a gente foi aprendendo, lendo, né. Um belo ensaio, né? Um belo ensaio. Um belo ensaio para o Casa de Pedro. Para Casa de Pedro. Aí nós estivemos na Suíça, onde o Randy Clark deu também uma conferência. Lá achei muito interessante ele dizer: quem quer ter fé, vem comigo para o Brasil. Ele formava na época, né, as equipes, onde a escola do Randy Clark começou. A escola foi o Brasil, né, o estágio dele foi o Brasil. E, enfim, em 2000, e daí o Senhor nos trouxe para cá. Né? Isso. Como é que foi a transição, então, do Salas de Cura, né, da atuação de vocês nos Salas de Cura, né, tu e do teu esposo, para a Casa de Pedro? Como é que foi essa transição? Nós ficamos trabalhando com o Ministério, abrimos umas salas aqui, nos tornamos coordenadores e passamos a ser diretores nacionais do Ministério Sala de Cura. Né? Abrimos várias salas por todo o Brasil, treinamentos, né? E aí em 2018, né, houve uma direção de Deus de nós entregarmos essa diretoria ou liderança, né, nacional. Foi entregue, né, disponibilizado e passou para o Ministério Aliança de São Paulo. E aí, 2018, entendi de Deus para voltar às origens, né, que eram a Casa de Pedro. Aí a gente então começou a edificar esse Ministério Casa de Pedro, né? E foi essa transição, né? O Ministério Salas de Cura, Ministério Internacional grande, estava ficando assim um pouco... Tínhamos que fazer umas mudanças na nossa vida, né, para poder continuar. E a direção, enfim, né, foi parar com o Ministério Salas de Cura e começar bem pequenininho, né, que aqui ninguém conhecia, o nome Casa de Pedro, não. E começar bem pequenininho, mas começar com aquilo que Deus tinha colocado assim no coração da gente, né. Então, o foco lá na Alemanha era fundar uma vineyard. Uma vineyard, isso. E aí, com a vinda para o Brasil, com o Casa de Pedro, também seria fundar uma igreja aqui ou não? Não, aí mudou. Bem, na verdade, lá atrás, né, quando eu tive o chamado para ministrar, que eu ia ministrar a palavra e tal, que eu comentei, né, lá em 89, 90, por aí, me foi dito nas profecias sempre que seria um ministério internacional. E aí, com essa estada no Ministério Salas de Cura, né, onde o Senhor deu a direção para começar a Casa de Pedro, nós eu entendi, né, o chamado sendo aquele mesmo chamado, né, o que era, que Deus ia me usar no Brasil inteiro, e eu quero chegar no norte, no Brasil inteiro, né. Sim. E assim, esse último profeta que eu falei dos detalhes, né, ele deu detalhes assim que eu estaria em alguns países da África, me viu em alguns países do mundo, né. E isso não ficou mais longe, né, porque no começo assim do ministério eu recebi um convite para dar um treinamento só que dentro de salas de cura na Europa, em Portugal. Aí, como eu não era mais a diretora, eu precisei de uma licença, né, do Ministério para a Europa. Aí eu estive em Portugal e lá eu conheci uma escola do sobrenatural em Lisboa, onde eu também dei um treinamento, né? E a proposta era me levar para a África. Para lá eu... ministrar sobre cura. Isso, ensinar sobre cura, ministrar, né? Nos países de língua portuguesa, que tem vários na África e tem vários focos, onde essa escola alcança, né? E claro, como eu tenho facilidade, né, posso pregar em inglês, posso pregar em alemão, seria também em outros países. Só que eu vim para o Brasil pensando num preparo e começou a pandemia. Bem no começo que nós começamos a edificar o Ministério Casa de Pedro, começou a pandemia. Então isso parou, a situação com a África, né? Sim. De viajar para lá.
Mas o entendimento é que a vontade de Deus é que nós ministramos cura constantemente. Eu escuto de alguém doente, pode ser onde for, eu já me dá aquele... E é interessante, aquela coisa de vontade. É interessante, né, Albertina, que a gente está aqui ouvindo, né, a tua trajetória desde o início lá, bem jovem, né, quando tu foi para os Estados Unidos, né, com 20 e poucos anos, depois a tua ida para a Alemanha e toda essa tua experiência lá, desde quando tu recebeu o teu chamado inicial, né, que o Senhor falou contigo desde a primeira vez, até agora em que vocês solidificaram a Casa de Pedro, né, tem um espaço aí, uma vida de 40 anos, né? 40 Ou seja, o Senhor deu a palavra para ti, né? Talvez se tu tivesse já feito lá no início, tu não teria tido tanto êxito como, ou pelo menos tu não tinha um embasamento, né? Como agora, porque tu construiu uma trajetória, vocês foram construindo uma trajetória, vivências de acertos e nem tanto, né? Mas tu teve uma vivência com pessoas que te ensinaram muito, né? Muito. Sobre esse ministério de cura, para que hoje tu consiga com mais solidez, né? A entrar com Casa de Pedro. Até fazendo uma observação sobre solidez, uma vez Deus me falou muito sobre a palavra casa, né? E ele disse para mim, eu vou te dar uma casa sólida, porque eu questionei porque que tudo demora tanto na minha vida, né? Devagarinho. Sim. Então Deus me disse, eu vou te dar uma solidez, uma casa sólida, experiência. E houve um amadurecimento, né? Eu creio que toda essa trajetória te trouxe um amadurecimento, né? Foi. Em Cristo te trouxe um amadurecimento como mulher, como cristã, né? Como no teu chamado mesmo, né? Tu pôde te aperfeiçoando, né? Esse tempo te trouxe experiências, então, para o Casa de Pedro. Mas então, e o projeto Escola de Cura? Né? Como é que isso surgiu? Eu fiz durante a pandemia, uma amiga minha que mora na Alemanha, a Cecília, não era para citar nomes, mas já saiu, ela me inscreveu, me deu de presente, né, fazer uma escola, da Suíça a escola, com o John Luke Traxel. Ele é um suíço e ele não é conhecido aqui no Brasil, mas é um ministério de cura muito forte, ele é bem ligado assim com a Heidi Baker, com o Bill Johnson, com o Randy Clark, entre outros nomes. E aí foi um privilégio muito grande, eu fiz essa escola, né, com professores de toda a parte do mundo. Eu tive professores lembro assim, Singapura, Rússia, China, todas as partes do mundo e todos os continentes. Ele fez um contato com alguém para dar aula e até falar o que Deus está operando lá sobre curas, né? A intenção do John Luke também era fazer fazer conexões, né, entre os ministérios de cura, para um fortalecer o outro e tal, abrir caminhos, né? Sim. Então, assim, professores, pastores e mulheres, né, homens e tal, na Austrália, Nova Zelândia. Então era uma estrutura para desenvolver pessoas que iam atuar no Ministério de Cura nas suas localidades. Não, pessoas já atuantes, com experiência já, né, que deram aula sobre cura e contaram ao mesmo tempo o seu contexto, né, do seu país. Sim. Então, claro, para mim foi um privilégio muito grande, né, uma graça de Deus. E, entre outros, né, o Bill Johnson, Randy Clark, que são os conhecidos aqui no Brasil. A Heidi Baker deram aula nessa escola, né? E eu fiquei, então, assim, com essa bagagem, né, que já tinha muito do John Wimber, do Randy Clark, né, do próprio Ministério Salas de Cura, e outras conferências, e muitas, né, que eu estive aí em outros países e também aqui no Brasil. Isso foi afiando. Foi te afiando. Foi afiando, mas assim, Deus sempre me dá um solavanco para mim, né? Um empurrãozinho. Um empurrãozinho. Esse ano eu recebi mais um empurrãozinho desses,
que tinha pessoas esperando por aquilo que eu tinha, que eu estava guardando, retendo, né? E Deus já tinha me falado sobre escola, mas eu achei o negócio tudo muito complicado, como fazer uma escola e como fazer, enfim, fui deixando de lado. Aí com esse empurrãozinho do Espírito Santo, né? Eu até gostaria de falar que a palavra enviar, ela é no grego ekbalo, quer dizer que o Espírito Santo não envia dizendo assim, meu filho, minha filha, quem sabe tu vai, mas a palavra é como quem joga realmente algo, né? Pega essa caneta aqui, vum, arremete ela longe em algum lugar. E vá. Assim, vá. Empurrando já, né? Porque a gente às vezes não vai. Então o Espírito Santo já dá um empurrão mesmo, para ir, um movimentão, um sacolejada. Sim. Aí eu levei uma dessas, aí eu disse, pá, mas Deus, o que é que eu tenho, né? Me lembrei da escola, do que Deus já tinha me vindo e tal. Aí eu resolvi então colocar em prática e começar a escola. Porque a gente entende, né, que o Senhor dá o dom, né? Mas nós precisamos desenvolver. Exatamente. Né? A gente precisa desenvolver, precisamos estudar, precisamos buscar nele e buscar conhecimento, né, na palavra, para desenvolver aquele dom, para aprimorar aquele dom que o Senhor fez, né, para afiar aquele dom. Então, nesse momento, eu creio que com toda essa bagagem que tu tem, então tá tudo pronto dentro de ti para dividir então com outras pessoas que podem participar desse projeto da Escola de Cura. A cura, quem opera é o Espírito Santo, é o poder dele, né? Mas o que a escola ensina? A escola vai trazer fé. O meu chamado é assim, como é que eu vou explicar? Deus sempre colocou bastante ênfase, que quando eu comecei lá na Vineyard, o que me chamou a atenção é que o John Wimber, ele começou a formar equipes. Então não era aquele modelo, o evangelista ou o pastor curando, operando, mas com equipes, né, de pessoas de 2 em 3 que ministravam a cura. As pessoas vinham na frente, era um modelo diferente do que o Randy Clark desenvolveu, o John Wimber mais tarde. Mas eu vi que eram o que a gente chama de leigos, né? Então, o meu chamado que Deus tem colocado, essa carga no meu coração, é ajudar justamente os leigos, aqueles que não são pastores, que não são pastoras, que não estão operando na igreja, já falando no microfone, porque tem muitas maneiras de ministrar cura, sem falar no microfone, ou sem ter que falar em público, porque aí já é uma outra... não que não vá falar em público, né? Mas aí já é mais uma barreira que muitas pessoas têm. Sim. Né? Então o meu chamado é especialmente para... pessoas comuns. Pessoas comuns. Que entendem pessoas comuns que tem vão... Pessoas ordinárias, né? Sim. No sentido assim que vão fazer coisas extraordinárias. Sim. Esse é o meu desejo. Ver o Brasil operando em curas. Eu sei que eu não estou sozinha nisso, muitos estão ensinando, né? Muitas escolas já, graças a Deus. Mas eu entendi de Deus que Ele quer a minha participação. E como isso deve acontecer? Um detalhe assim, né? Que eu não tenho quase nada na mídia. Pois então, eu ia te comentar sobre isso, né? Todo esse tempo e toda essa bagagem, né? Mas o Casa de Pedro não tem muitas coisas ainda, né? Na mídia. É verdade. Isso é uma construção que vai começar a partir de agora. Eu tinha problema assim com a mídia, eu achava assim, não precisa estar me aparecendo. Aí o Senhor de novo deu uma puxada na minha orelha, né? Me deu uma visão, não vou falar dela agora, mas me deu uma visão que me fez entender que a linguagem de hoje é Facebook, Instagram. É o digital. É o digital, é canal. E aí eu comecei a me abrir assim para isso, né? Não tinha quem me ajudasse no começo. Hoje tem uma moça ali atrás dessa câmera, que é uma moça que Deus tem colocado junto comigo, uma amigona, ela que faz tudo isso, que grava, que faz, e que posta, né? Então eu comecei a fazer. E aí como é que eu quero fazer a escola? Eu vou fazer vários vídeos ensinando. Essa moça vai disponibilizar no canal. O canal hoje é Albertina Kramer, nós vamos tentar transformar ele em Casa de Pedro, que é um canal que eu já tinha, né? E vai estar, então, vão estar
Nós temos um Instagram, que é Casa de Pedro, o Facebook também. Só o canal que ainda é Albertina Kramer, mas ela vai tentar mudar para Casa de Pedro. Vai ser disponibilizado esses vídeos, e aí em sequência, né, vídeo 1, 2, não sei quantos, eu acredito que vai dar uns 10. Assiste quem puder e quiser, não vai ter... Não vai ter custo. Não, até no começo me aconselharam como fazer, para pagarem, mas o Espírito Santo me falou para simplesmente colocar no ar, né, essa escola. Então, eu creio que ela vai alcançar o Brasil, e creio que vai alcançar os países de língua portuguesa da África, né, para mais tarde. Portugal, eu tenho contatos lá, vai chegar também a escola, né, eu tenho certeza disso, pela promessa de Deus. E o digital, ele proporciona isso, né? Ele porque antes tinha as limitações territoriais, e agora não mais, né? Porque com a digitalização realmente possibilita desse vídeo que a gente está gravando aqui agora, no sul do Brasil, ser visto em qualquer lugar do mundo, né? Exatamente. Então, o que eu quero? Botar uma base na palavra, na escola, né? O que eu vou chamar de módulos. Eu creio que eu vou fazer uns 5 módulos e dividir em partes, que vai tratar a cura na redenção, a base bíblica da cura, né? Tudo que eu faço, eu tento ver o que está dentro da palavra e trazer um relacionamento com a palavra de Deus, né? E mesmo na parte prática da escola, vai ser uma parte prática, vou ensinar, por exemplo, a estratégia assim do consultório, onde o doutor é Jesus. Sim. Também como ministrar a cura individual, assim como Jesus deu instruções que para a época dele, né, eram relevantes, a escola vai ter instruções práticas, né, do que eu tenho observado no meu ministério, e também aprendo muito com o Randy Clark, por ter a mesma raiz que eu tive com o John Wimber, né, onde começou. Então a escola vai ter essa parte prática, eu vou ensinar sobre palavra de conhecimento, e o que eu acredito que a maioria tem já, o dom, a maioria dos cristãos tem. Né? Eu creio assim, se a pessoa ouviu a voz de Deus quando não conhecia Ele ainda, para entregar a vida dela para Ele, quanto mais agora ela vai entender a voz do Espírito Santo, para trazer o conhecimento, né, para uma necessidade que as outras pessoas têm. Eu creio muito nisso, eu creio firme nisso. Na verdade, quase todos os meus treinamentos, vamos dizer assim, ativação, as pessoas já saem ativadas em palavra de conhecimento e começam a operar. Né? Eu ensino, então, a operação desses dons, né? Vou dar essas aulas práticas. Então vai ser, não dá para dizer teoria, que a palavra de Deus não é teoria, né? Sim. Mas vai ter uma base da palavra, a autoridade do cristão, ao que é a unção, o que é a glória, essa diferenciação, né? E depois a parte prática. E como é muito conteúdo, eu vou procurar fazer um pouco compacto, e nos comentários a pessoa vai poder deixar as suas perguntas, e aí essas perguntas eu vou responder através de lives, que a gente vai procurar ainda uma maneira, né? Então, a princípio serão vídeos de instrução, de ensino, e lives associadas aí no meio. Para desenvolver o assunto, porque, por exemplo, eu vou falar sobre unção, né? Aí a pessoa, mas... ou eu falei alguma coisa que ela entende outra, que às vezes acontece, né? A gente falando assim não se expressa nem sempre muito bem. Eu não sou uma pregadora com prática de pregação assim na igreja. Então, aí ela há uma dúvida, ela vai anotar, me pergunta. Aí nas lives eu vou poder responder para ela. No responder para ela, vou estar respondendo para outros. Então, assim os assuntos vão se ampliar mais. Sim. Né? Dessa forma. Então é uma excelente oportunidade, né, para que claro, o nome de Jesus seja conhecido. E podem nos convidar também para um treinamento assim presencial. Aí a gente também um treinamento desse presencial, geralmente eu começo assim, me dá uma sexta de noite, um sábado o dia inteiro, claro que eu faço pausas, né? A gente faz pausas. Aí nós temos uma equipe na Casa de Pedro, né? Não sou só eu. A gente vai numa equipe e entre sexta de noite, sábado, no domingo um pouco de prática, as pessoas saem praticando daí. Isso é muito interessante porque as igrejas têm, né, suas equipes de intercessão,
equipe de obreiros, né, para que estejam melhor preparados, assim, né, a operar no dom. Exatamente. A operar no dom, né. É a visão, assim, o desejo que Deus me deu é tipo assim, a igreja tem uma equipe preparada para cuidar das crianças, para o louvor, para várias áreas da igreja, né? Só que a gente não vê, é uma equipe preparada para ministrar com o enfermo. Então a pessoa está enferma, ela vem um culto de cura, daqui a pouco o tal do ungido não apareceu mais, porque geralmente às vezes é um convidado é de fora, não que isso vá parar, né? Sim. O evangelista. Mas a cura deve ser uma expressão, um serviço da igreja. Sim. Porque é um serviço de Cristo, de Jesus, que foi um servir dele, né? Então a igreja ela deve servir os seus membros e deve servir o seu bairro e a cidade com cura. A pessoa enferma ela precisa ter essa identidade. Eu vou na igreja e lá vou ser curado, entendeu? Isso não existe ainda. O cristianismo precisa alcançar essa reputação, né, no mundo. Aí as pessoas vão vir. Hoje, se alguém está doente, o que ela tem de esperança? A medicina, né, que nunca vai curar doenças, raízes espirituais. Não tem como, o médico não cura, não alcança. Sim. O único que alcança essas raízes é o Espírito Santo. Sim. Né? Que é uma cura completa. A gente está falando aqui de uma cura completa. Exatamente, né? E ou ela tem internet ou ela tem ela mesma, né? Ou ela ora, ou então a igreja tem oferecido a intercessão. É uma maneira de orar pelos enfermos, a mais complicada, não é bíblica. Não é bíblica assim, não é contra a palavra de Deus, interceder pelos enfermos, mas não é o que Jesus ensinou. Fica mais difícil. Sim. Fica mais difícil alcançar. Alcança de vez em quando. É orar pela cura efetivamente, né? Ministrar. Ministrar, né? a cura. A ministrar. A cura ela deve ser ministrada assim como eu estou tomando esse chá. Sim. E posso te dar esse chá para te tomar. Né? Então a cura é algo, a unção eu preciso, tu precisa ter. Sim. Nós precisamos ser embaixadas do céu. O que é uma embaixada dos Estados Unidos no Brasil, tu não precisa ir nos Estados Unidos. Né? Tu fala com a embaixada aqui. Sim. Então o mundo não precisa entender do céu e ter fé. O mundo precisa ter, nós precisamos ser essas pontes, essa embaixada, onde nós vamos trazer o céu para a terra, para a prática. E o mundo vai chegar em nós, porque nós somos a luz do mundo agora. Sim. Né? Nós somos o sal da terra, nós somos a expressão de Deus, nós, a igreja de Cristo na terra. Nós somos os chamados de Deus para expressar Ele. Né? Deus escolheu esse caminho, eu se fosse Deus não escolhia esse. Então essa é uma oportunidade de ter conhecimento e usar efetivamente esse conhecimento para que o poder do Senhor seja assim realmente manifestado, né? Exatamente. Nas igrejas. Porque apesar de curas, milagres, maravilhas serem as credenciais de um apóstolo, né, e serem as ferramentas de um evangelista e de um pastor, né, dos ministérios na igreja, eu creio que ela é comum a todo aquele que crê. Porque Jesus disse, né, em meu nome, aquele que crê. É claro que um ministério é diferente, a gente vai aprender também sobre isso. Né? Nem todos são operadores de milagres, assim, no sentido ter o nome, né? Mas todos podemos operar um milagre. Nem todos somos evangelistas, mas todos podemos levar uma pessoa a conhecer Jesus, a falar do Evangelho. Né? Nem todos somos profetas instituídos na igreja, mas todos podemos profetizar. Então assim é a cura, e esse é o meu anseio. Como eu nunca fui pastora, nunca fui alguém assim ter um ministério estabelecido na igreja, e Deus começou a me usar, a mesma coisa eu quero transferir para outros, né? Então é um convite a gente deixa aqui, né? Para agora os próximos passos, né? Serão a publicação, né? desses vídeos, né? Quem ainda não segue enfim, nos meios digitais, convidamos a seguir Casa de Pedro, né? Tem Facebook, Instagram, e o canal da Albertina Kramer, daqui a pouco o canal Casa de Pedro, né? Onde serão disponibilizados essas aulas, né?
de uma maneira gratuita, como a Albertina falou, né? Para que o reino de Deus seja cada vez mais expandido, né? E o nome de Jesus seja engrandecido. Albertina, eu não sei se tu quer falar mais alguma coisa. Quero animar todos e todos mesmo, todos e todas, a fazer a escola, porque além de eu trazer um ensino, vai ser uma escola de ativação. Vai te ativar. Muitas pessoas que pensam, não, eu não dou para isso, não vou saber fazer, vai entender que é fácil curar o enfermo, que é fácil operar no sobrenatural, vai tornar o sobrenatural e natural. Isso vai acontecer. A escola vai ser muito, muito boa para isso. Eu sei por experiência já que em muitos treinamentos, pessoas assim que achavam, eu não consigo, quando saem curando enfermos e saem assim ativados, e eu tenho visto isso na prática muitas e muitas vezes. Então a escola vai ser boa, vai colocar um exército de Deus aí a funcionar, a se mexer. Pode ter certeza disso. Amém. Então siga-nos, né? Não percam nas nossas redes sociais, Casa de Pedro, Instagram, Facebook e também o canal. Os vídeos serão disponibilizados no canal, então fiquem ligados para não perder o lançamento dessa escola, do primeiro vídeo. Deus abençoe então esse novo projeto e muito obrigada pela audiência de todos e até o próximo vídeo. Deus abençoe cada um. Amém. Tchau. Tchau, tchau.